capítulo 7. Livro de Eclesiastes, capítulo 7. É uma alegria, falo de novo aqui, já falei na quinta, ter a Thalita conosco, que ela estava no último domingo internada na PUC. Glória a Deus, porque ela está conosco aqui esta noite, prestando culto. E Deus tem cuidado da sua igreja, Deus tem cuidado de nós. Tá bom, queridos? Glória a Jesus. É melhor estar aqui do que no hospital, né, irmã? Muito melhor. Graças a Deus. É melhor estar aqui. Eclesiastes, procura aí, deve ter na sua Bíblia, vai lá depois de Provérbios. E você vai conseguir encontrar este livro de sabedoria. Eclesiastes capítulo 7. Acharam? Seu irmão está sem Bíblia, dá uma carona para ele. Fala, pode ver na minha, não paga nada. Acharam aí? Tem? 7:1. Diz assim: um bom nome é melhor do que um bom perfume. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Eu vou repetir o versículo. Um bom nome é melhor do que um bom perfume. O dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós estamos aqui novamente diante da Tua presença. Viemos aqui no intuito de adorar o Teu nome. Esse é o nosso objetivo esta noite, de louvar e engrandecer o nome do Senhor, aquele que é digno de todo louvor, de toda glória, Pai. Pai, que o Senhor possa me usar como um veículo, meu Pai, esta noite para a ministração da Tua palavra. Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, para a glória Tua somente, em nome de Jesus. Amém. Vocês estão meio assim, né? Vocês cantaram tanto, e eu estava cantando, e teve uma hora que eu teve que controlar a minha voz, porque daqui a pouco eu fico sem voz, e aí não prega. Mas vocês vão glorificar no finalzinho, porque Deus é maravilhoso. O tema da mensagem desta noite é antes de partir. Esse é o tema da mensagem, antes de partir. Pastor, da onde que o senhor retirou, ou você retirou, o tema dessa mensagem? Retirei de um filme, que talvez você já tenha assistido. Há um filme que tem o tema e o título que carrega, que chama Antes de Partir, interpretado, e aqui se eu falar o nome errado vocês vão entender, tá bom? Interpretado pelos atores Jackson, Nixon e Morgan Freeman. Deu para entender? São dos Estados Unidos, norte-americanos, interpretado pelos dois. Esse filme narra uma história de um milionário, dono de um hospital, e de um simples mecânico, que diante da sua enfermidade em fase terminal, eles acabam dividindo uma mesma sala no hospital, um mesmo leito no hospital, diante dos últimos dias de vida. E eles conversando um com o outro, eu assisti esse filme umas 15 vezes, eu lembro, que é um filme bom. Às vezes você olha para mim e fala, você vai assistir de novo? O filme é bom, então vale a pena. E eles narram uma história dizendo que quando eles chegam naquela situação de enfermidade, sabendo que os dias de vida estavam contados, eles olham para o outro e resolvem fazer um plano para fazer aquilo que eles nunca fizeram na vida e tiveram vontade de fazer. E eles começam a listar coisas que eles gostariam de fazer antes de partir, antes de morrer. E eles, quando terminam a lista, eles fogem do hospital e vão cumprir aquilo que eles tão desejavam fazer. É por isso o tema da mensagem. O assunto que eu quero, com a ajuda do Espírito Santo, abordar nesta noite é sobre morte. E antes que a sua mente, o seu coração venha computar algo dizendo, pastor, não tinha uma mensagem mais alegre, uma mensagem mais para cima do que falar de a morte? Esse assunto é tão terrível, ainda mais num domingo à noite. E tem gente que tem problema com domingo à noite, né, irmão? Antes de vir para a igreja eu tinha problema com domingo à noite. Depois de fazer toda a farra do final de semana, chegava na ressaca do domingo à noite, e na hora que eu via o toque do Fantástico, irmão, era como se aquilo estivesse entrando dentro de mim e destruindo. Irmão, eu ficava depressivo só com o toque do Fantástico. Eu não sei se era assim com você. O domingo à noite era algo terrível.
Graças a Deus, hoje, o domingo à noite, é algo esperado a semana inteira. Eu fico almejando, e eu penso que você também fica almejando este momento de chegar numa igreja, num culto como esse, e adorar o nome do Senhor. Amém, querido? Amém. Você está feliz? Amém. Você está muito feliz? Amém. Nossa. Então, manda mensagem é esse, antes que a sua mente venha computar qualquer coisa, querido. Deus ministrou no meu coração essa semana sobre este assunto. Falando com uma colega de trabalho, um fornecedor, estava saindo e ela me chamou e falou assim: Eduardo, vem aqui um pouco. O que você entende como morte? Nós somos budistas e nós temos o nosso pensamento sobre morte. Eu sei que você é um pastor. Me diga, o que você entende sobre morte? Queridos, eu olhei no relógio. Ele disse: tem uma reunião daqui a pouco. O que eu vou fazer? Mas eu não posso deixar essa pergunta em vão. Eu preciso voltar. Eu tive que ligar para a pessoa, falando que eu ia atrasar, para tentar, com a ajuda do Espírito Santo, falar o que eu entendo à luz da palavra de Deus sobre morte. E eu até brinquei com ela dizendo: domingo que vem você vai na igreja, e se você for lá, você nunca mais vai sair da igreja. Amém. Deus vai ter um encontro, você vai ter um encontro com Ele, vai ser algo poderoso. E quando ela tocou nesse assunto entrou na minha mente, entrou no meu coração. Falar sobre morte. E Deus ministrou, eu disse: não, Deus, eu quero uma mensagem que fala que o povo vai flutuar. Eu quero que o Senhor me dê uma mensagem que as pessoas, quando eu estiver saindo, assim: uau, que coisa maravilhosa, é isso que eu queria ouvir. Pois quando se fala de morte, querido, é algo que nós não queremos tratar. Ninguém quer tratar sobre assunto de morte. Você gosta de tratar sobre plano funerário? Quem é que gosta de levantar a mão? Eu gosto demais, pastor. Eu gosto quando eu vejo um carro funerário na rua e falo: qualquer dia desses eu vou estar ali dentro. Ô glória! Alguém fala isso? Oh glória, esse carro é tão bonitinho. E estão fazendo uns carros novos agora na funerária. Alguém fala: glória a Deus, qualquer dia desse eu vou estar dentro. Oh aleluia! Ninguém fala isso. Ninguém gosta de tratar assunto funerário. Quando alguém te liga: olha, plano funerário, você fala: misericórdia. Ninguém quer tratar sobre isso. E quando você precisa saber aonde você e os seus familiares serão enterrados um dia, ninguém quer saber. Ninguém quer saber onde vai ser enterrado. Até porque depois que morreu você não precisa saber mesmo, né? Está tudo resolvido. Ninguém quer saber disso. Eu estava no cemitério na semana passada conversando com uma irmã, e ela disse: pastor, tratando alguns assuntos ali no Flamboyant, e eu disse: olha, temos um terreninho aqui embaixo, debaixo da árvore. Ela falou: pastor, que horror. Eu falei: querido, escolhemos na sombra para não sofrer com o verão. As pessoas não querem tratar nesse assunto. É como se isso não existisse. É como se nós nunca tivéssemos que entrar na cápsula da morte. É como se isso não fizesse parte das nossas vidas. Não queremos tratar esse assunto. Tem pessoas que não entram no cemitério. Eu não estou falando à noite de madrugada como você entrava não, viu irmão? Tem gente que entrava à noite de madrugada e ficava fazendo bagunça no cemitério. Não é isso que eu estou falando não. Tem gente que não vai no cemitério do próprio familiar. Tem muita gente assim, porque tem pavor. Só de passar na frente se sente mal. Eu era uma pessoa que só de passar na frente do cemitério eu me sentia mal. Eu me lembro um dia que eu estava passando, eu era vendedor, sempre fui vendedor, estava passando na frente do cemitério da saudade, vendendo revista da época. Vendendo. Determinado momento eu caí, acordei no hospital. Eu passei mal só de estar vendo os túmulos lá, parecia que os mortos estavam me chamando para dentro. Vem para cá agora, vamos sair. Passei mal, caí, acordei no hospital. Eu passava mal só de pensar nisso. Tem gente que tem problema com isso. Tem gente que quando chega no cemitério começa a lembrar daquilo que já viveu lá dentro, das percas que já sofreu. Isso é muito comum dentro de nós. Quando nós passamos na frente de um cemitério, e não sei se já aconteceu isso com você, aconteceu comigo, em cemitérios que eu já fui enterrar entes queridos, eu não queria passar na frente, mas às vezes eu passava em cidadezinhas longe, Minas, alguns lugares que a gente ia, o cemitério parece que era até bonitinho, parece que não sentia nada, porque você nunca tinha sofrido naquele lugar. Mas quando nós entramos em lugar que nós já sofremos, e já enterramos pessoas que nós amamos, é como se aquele sentimento estivesse brotando de novo, e você começa a trazer lembrança daquilo que você viveu um dia. Nós corremos desse lugar, nós fugimos deste lugar. Eu tinha um problema sério com isso, seríssimo, até o dia que eu li Eclesiastes capítulo 7, versículo 2, ele diz: é melhor estar na casa de luto
do que na casa de banquete. Na casa de luto tem reflexão. Você pensa sobre a morte, você pensa sobre a vida. Eu disse, esse negócio é bom. E eu te aconselho a dar um pulinho amanhã no cemitério para dar uma refletida. Amém, queridos? Não, pastor, eu quero saber desse negócio. Eu prefiro refletir na minha casa. É lugar de reflexão. É lugar onde a gente para pensar e saber daquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Querido, nós fugimos dessa ideia, fugimos desse plano. É interessante que Salomão, o autor de Eclesiastes, procurou sentido na vida e encontrou uma das lições mais importantes na morte. Veja que Salomão não foi alguém qualquer. Salomão, a história, não somente a Bíblia, conta que ele foi o homem mais sábio da história. Não houve ninguém mais sábio que Salomão. E quando ele escreve Eclesiastes ainda, querido, ele já estava de idade avançada. O que isso significa, pastor? Ele, além de ser sábio, já havia passado por diversas experiências da vida. Ele sabia o que ele estava falando quando ele começa dizendo: é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Será que Salomão estava doido com essa colocação? Será que Salomão não estava no juízo perfeito quando ele disse que o dia da morte pode ser mais importante do que o dia do nascimento? Será que Deus se equivocou ao permitir que este versículo estivesse na Bíblia? Com certeza não. Se esse versículo foi colocado na Bíblia, se está estampado diante dos nossos olhos, é para que nós nessa noite pudéssemos pensar acerca daquilo que o Espírito Santo quer falar aos nossos corações. Há um propósito sobre todas as coisas. Deus não te trouxe aqui por acaso. Ele tem um propósito sobre a minha e sobre a sua vida. A morte, assim, querido, como mostra o filme, é algo democrático. Lembra do filme que um bilionário, dono de um hospital, estava do lado, no mesmo leito, que um simples mecânico? Quando eu falo de simples mecânico, não é pejorativo, é que ele era um mecânico diante de um homem que era dono do hospital. Eles estavam diante do mesmo leito. A morte, querido, ela é democrática. Ela não escolhe classe social. A morte não escolhe se você é mais rico ou se você é mais pobre, se você é branco ou se você é negro, ou se você é amarelo. A morte, querido, não tem idade. Ela não escolhe se é a criança, se é o adolescente, se é o jovem, se é o adulto ou se é alguém de mais idade. Não tem data estipulada para a morte. A morte não marca um lugar, não marca um encontro, até porque se marcasse ninguém ia comparecer nesse encontro, ia, irmão? Se a morte falar: estou te esperando ali atrás, você vai? Quem é que ia? Eu estou te esperando ali na esquina, às 7h30 da noite, alguém vai lá? Ninguém vai. Se a morte marcar encontro, ninguém aparece. A morte não escolhe. A morte simplesmente acontece nas nossas vidas. Ela vem para todos, querido. A morte não marca nada. A única certeza que nós temos é que nós temos de enfrentá-la. Eu e você temos de enfrentar a morte, a não ser que Jesus volte antes. Aleluia. Tem gente que está clamando, né? Jesus, o Senhor pode voltar. Sabe que ele diz assim? Não, agora não. Como se ele estivesse dizendo: eu só não vou voltar agora, porque eu preciso transformar toda a sua casa, a sua família, os seus amigos, a sua convivência. Eu não posso voltar ainda. Já pensou se ele tivesse voltado alguns anos atrás? Você não estaria com ele. Então nós não temos que apressar a sua volta. O que nós sabemos é que um dia ele vai voltar. E enquanto isso não acontece, nós estamos com a senha. Sabia que eu e você temos prazo de validade? Nossa, pastor, que horror. Que mensagem. Temos prazo de validade. Temos senha na mão. Qual que é o seu número, querido? Se você está com 1, está com problema. Eu penso que eu estou com 1000 e lá vai fumaça. A gente não sabe o dia. A gente não sabe a hora. Vindo no carro com a minha mãe agora. Minha mãe comentou que um cantor faleceu. 49 anos. De câncer. Faleceu. Deixou 15 mulheres, porque ele tinha bastante mulher, né? Que Deus ajude toda a sua casa, a sua família. Mas a morte não escolhe o nome. Mas ele é tão rico, ele tem tanta coisa, ele canta tão bem, ele fala tão legal. Por quê? Porque vem. Mas nessa família, neste convívio, por quê? Porque vem. Ela aparece.
A grande questão não é essa. A grande questão é se nós temos preparado para ela. A grande questão é se eu e você estamos nos preparando para isso. Essa é a grande questão. Por que nós vamos morrer? Nós vamos sim. Sim, senhor e sim, senhora. Nós vamos ter que enfrentar. Isso é imprescindível, vai acontecer. Para alguns vai acontecer daqui 50 anos, para outros 80. Eu estava fazendo um cálculo na minha cabeça, gosto de fazer cálculo. Eu fiquei pensando, daqui 50 anos, metade da igreja não está viva. Ou está? Começa a olhar discretamente para o seu lado aí. Não deixa o irmão ver que você está olhando para ele. Fala assim, será que ele vive mais 20? Discretamente. Não deixa ele ver. Fiz um cálculo ali, daqui 50 anos. Muita gente que nós andamos, que nós tocamos na mão, que nós amamos, não vai mais estar com a gente. Isso é fato. Isso é fato, não tem como voltar atrás. Veja que a morte, ela passou a existir lá no começo de tudo, em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Olha só, diz assim, Deus está dizendo, mas não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. O dia que comer da árvore, morrerá. Deus já havia cantado a bola para Adão e Eva, olha, não mexa com isso. Vai ser tudo lindo, vai ser tudo maravilhoso, esse Éden é para vocês. Não mexa com esse negócio, se mexer vai ter problema. E a Bíblia diz que eles mexeram, e a partir do momento que eles mexeram, abriram o ciclo da morte. Não tem jeito. E a Bíblia diz que pelo pecado do homem e pela sua desobediência, a morte entrou nesse mundo. A morte não estava nos planos de Deus, querido. Deus não se agrada na morte. Tem gente que fala que Deus se agrada. A própria Bíblia vai dizer que Jesus chorou quando viu seu amigo morto. Chorou ou chorou? Quando Jesus se depara com Lázaro, a Bíblia diz, Jesus chorou. Embora ele era o dono da vida. Queridos, a morte entrou no mundo pelo pecado do homem. Mas a Bíblia também diz que na cruz do Calvário, Jesus a tomou de volta. Ele diz que ressuscitou. Aleluia. E ele deu aquilo que era direito da morte para a vida. Amém. Porque estava só no direito das suas mãos, meus irmãos. É fato que todos nós temos que lidar com essas coisas. Há muitas linhas de pensamentos sobre a morte. Para os existencialistas, morreu, acabou. Acabou. Você pode pensar numa coisa dessa? Para o existencialista, coisa nova, querido, no último século. Eles têm uma linha de pensamento que se morrer hoje acabou tudo. Não tem mais história. Há uma outra linha de pensamento que crê no purgatório. E muita gente, talvez que está aqui como eu, veio de uma linha que acreditava nisso. Eu cresci acreditando nessas coisas, no purgatório. Olha, independente do que eu vou fazer, um dia, se diante do pecado acontecer, nós temos um direito. E aí Deus vai ter misericórdia. E aí Deus vai nos visitar lá no purgatório. E aí Deus vai nos ajudar lá. Não tem nada de purgatório. Desculpa, querido, de desanimar, mas o purgatório não existe. Ah, pastor, eu achei que existia. Não existe. Há uma outra linha ainda de pensamento que diz que depois que morremos, nós desencarnamos e encarnamos em outra pessoa. Uma linha muito grande que pensa nisso, de reencarnação. E você vai evoluindo, e vai evoluindo. Querido, você nasceu pobre nessa vida? Pode ficar tranquilo, vai chegar um dia que você vai ficar rico. Na quinta, na sexta, na sétima, na oitava vida. Tem gente que crê nessas coisas. Tem gente que crê que quando alguém morre, outra linha de pensamento, é que o corpo e a alma descansam juntos. Pode parecer engraçado, mas isso é triste. Porque existem milhares de pessoas acreditando nisso. Pessoas que se frustram com a vida. Imagina achar que depois disso tudo acaba. Não faz sentido. Viver alguns anos e acabar tudo. Não ter mais saída de nada. Não faz sentido. Mas a Bíblia vai dizer, querido, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz assim:
e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A morte é a separação física, é a separação da alma e do corpo. O corpo é a matéria, volta para a sua origem, o pó, e a alma volta para Deus, para ser destinada para a bem-aventurança ou para a condenação eterna. Ela volta para Deus. É assim que diz a Bíblia. Hebreus capítulo 9, 27 diz que cabe ao homem morrer uma única só vez, depois disso é juízo. Não tem mais. Uma única só vez, não tem esse negócio que morre 2 vezes. Quem morre 2, 3, 4, 5 vezes é gato. Talvez seu gato seja no final da 7ª vida, é gato que morre 7 vezes. A gente não, a gente morre uma só vez. Cabe ao homem morrer uma só vez. Depois disso é juízo. Não tem mais volta. João 11, 25 ainda vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém, aleluia. Isso é para quem está com ele. Isso é para quem agarrou no Senhor. Isso é para quem anda lado a lado com ele. Porque aqueles que não andam com ele, Lucas capítulo 16 vai dizer que há condenação para esses. A Bíblia diz em Lucas, para aqueles que morrem longe do Senhor, afastados do Senhor. Olha o que diz em Lucas. É interessante não só em Lucas, mas em vários textos da Bíblia. Tem gente que diz: pastor, eu já fui crente um dia. Isso não importa. Importa é o momento que você se encontra diante da sua morte, ou na volta de Jesus. Pastor, eu já fui pregador do Evangelho. Mas se você morrer hoje sem Jesus, querido, você cria a condenação para a sua vida. Isso é muito sério. Isso é muito sério, querido. A morte não é marcada dessa forma. A morte, as pessoas confundem ela. Deixa eu dizer uma coisa para você que ouve esta noite. A morte é a única certeza que todos nós temos de enfrentar. Eu sei que essa palavra, querido, ela não soa bem aos nossos ouvidos. É uma mensagem que não traz elogio para o pregador. É uma mensagem que depois que o pregador prega ela, as pessoas falam assim: não era isso que eu queria ouvir. Não é uma mensagem que traz ibope para a igreja. E vocês que estão visitando a igreja pela primeira vez, não se sintam assustados. De vez em quando Deus usa o pregador para falar outras mensagens. E quando ele dá uma porrada, que nem diz um amigo, irmão, o pastor bate e alguns irmãos assopram. Tem mensagem aqui que é poderosa. Se você vir de quinta-feira que você vai ver. Talvez você fale: não é isso que os meus ouvidos querem ouvir. O detalhe é esse mesmo. Não é isso que Deus tem para você, aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir para a sua vida. Nós entramos num recinto como esse, num ambiente como esse, meio que preparados, mecanizados, para ouvir aquilo que os nossos ouvidos querem. E muita gente está treinando o ouvido para ouvir aquilo que quer ouvir, quando na verdade Deus quer mostrar verdades para que você tenha uma vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Querido, as pessoas pensam nessa vida algo muito pequeno. Eu não sei quantos anos você pode viver. Pastor, uma amiga minha chegou a 100 anos. O meu amigo chegou a 96, Osmar. 96 anos bem vividos no Jardim Olinda, meu amigo. Mas eu não sei, querido. Do jeito que eu estou indo, se eu chegar nos 70 é um muito danado. A gente não sabe quanto tempo que vai viver. Mas que você viva 80, que você viva 100, que você vive 120. 120 anos é muito pouco para uma eternidade. Se você for bom de matemática, você vai entender que 1 mais 1 é 2, e 2 é melhor do que 1. Mas se você multiplicar 2 vezes 2 é 4, e quando você começa a multiplicar e multiplicar, você vai entender que o número de 100 é melhor do que o número de 1. E quando se fala de infinito, quando se fala de eternidade, você vai perceber que é melhor eu me esforçar um pouco mais, viver uma eternidade com Deus, do que continuar vivendo essa vida que eu vivo hoje e passar uma eternidade no inferno. Isso é muito sério. Está cheio de crente por aí que não acredita que inferno existe. Um dia eu preguei uma mensagem aqui: céu ou inferno? Para onde você vai? Os irmãos olharam assim para mim: ah! Tem gente que deixa de pregar isso. As mensagens que têm sido pregadas nos cultos, não de todas, mas de muitas igrejas, tem sido mensagem de autoajuda. Deus pode fazer isso, e Ele pode mesmo. Deus vai te curar, Ele pode curar mesmo. Deus vai restaurar a sua casa, e Ele tem poder para fazer isso.
Deus vai restaurar o seu casamento. Isso é prioridade dele, a família. Deus vai fazer tudo isso, querido. Mas o que Deus mais espera de mim, de você, é que nós viemos um dia triunfar com Ele na eternidade. Esse é o plano maior de Deus. Quando você planeja alguma coisa, tem algo que você almeja mais. Quando Deus planejou o homem, Ele planejou a humanidade. Ele desenhou algo maior do que isso. Pensa no lugar que você foi, que é bonito. Deus planejou algo muito melhor do que isso para você. E não para você passar um final de semana e pagar uma nota preta, mas para você passar uma eternidade e usufruir daquilo que é seu, porque Deus vai te dar isso. Amém. Tem gente que leva de qualquer jeito essas coisas. Pastor, morte, parece que ela está tão longe de mim. Será que esse negócio vai chegar mesmo? Muitos estão na contramão dos princípios estabelecidos por Deus. O evangelho que prega só o que é terreno, certamente irá matá-lo espiritualmente. Mas o evangelho que leva as pessoas a morrerem pelaquilo que é terreno, além de viverem espiritualmente, a probabilidade que eles têm de experimentar aquilo que é terreno é muito maior. Ninguém mais falou sobre morte na Bíblia do que Jesus, sabia? Pastor, ele falou de morte. Não é que ele falou de morte, ele foi o que mais falou de morte. Mas como é que Jesus, o nosso Salvador, falou disso? Que conversa braba! Vou usar esse termo, braba. Então, porque ele queria realmente confrontar a sua igreja, o seu povo, acerca dessa realidade que todos nós temos de enfrentar. Salmos 89, 48 diz: que homem pode viver e não ver a morte, ou livrar-se do poder da sepultura? Que homem pode viver isso? Alguém pode enfrentar? Alguém pode ir contra isso? Claro que não. Todos nós temos que experimentá-la. Torno a perguntar para você que está aqui esta noite: você está preparado? Não sei responder. Está preparado? Se a morte te visitar esta noite, misericórdia, pastor. Você bate na madeira ainda? Pastor, não tem madeira na minha casa. Não precisa ter madeira na sua casa. Só precisa viver com Jesus. O problema não está na madeira, está em seguir Jesus. Você está preparado? Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Olha que tremendo isso. Apocalipse 3, 1 diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve estas coisas. Diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-te o arrependimento, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Olha o que está dizendo para a igreja de Sardes. Tem gente de que vive, mas está morto faz tempo. Tem gente que está achando que está vivinho da Silva na igreja, mas está morto. Morreu espiritualmente. Tem gente que entra na igreja, levanta a mão, dá glória a Deus, sapateia e vira de costas, e vira de frente, porque ele não tem nada de Deus. Você vai olhar para a vida do cara, está tudo destruído. Você vai olhar para a vida da moça, uma miséria só. Está cheio de gente virando um giraia na igreja. Não tem nada de Deus na vida. Você fala: nossa, não tem nada de Deus. Levanta a mão e dá glória, e dá um aleluia, aleluiado, e vai para frente, e vai para trás, e canta bonito. Você fala: que voz, que pregador. Você fala: que eloquência, como que prega bonito, como que gesticula bonito. Esse pastor gesticula, eu sou eu não, viu, irmão? Eu vivi uma vida com Deus aí. Mas como que gesticula, como que prega, como que pula. Você viu o jeito que ele salta? Ele tem um pulo mais alto que o dos outros pastores. Esse cara é especial, mas não tem vida com Deus, não vive com Deus. Pensa que está vivo, mas está morto dentro da igreja. Isso é muito sério. Tem gente que está achando que está arrebentando a boca do balão, mas o balão está furado, e mais cedo ou mais tarde vai se esborrachar. Deus está dizendo: lembra-te daquilo que viu, lembra daquilo que ouviu,
Querido, você tem contemplado nesse lugar, não pelo pregador, não pelo pastor da igreja, longe disso, mas nós temos tentado viver seriedade no Senhor. Glória a Deus. Você que está aqui há um dia ou há mais tempo, você tem visto que nós temos lutado para pregar exclusivamente a palavra de Deus. Você tem ouvido neste lugar a palavra de Deus. Tem gente que sai por aí falando, aquele pastor é muito duro, aquele pastor tem um jeito de falar muito duro. Então isso é a palavra de Deus. E eu já disse para você e torno a dizer de novo, o dia que eu deixar de pregar a palavra de Deus, saia da igreja. Mas enquanto estiver pregando a palavra de Deus, querido, dê ouvido àquilo que ela tem para dizer para você, aquilo que você pode aprender com ela. Tem gente que sai escandalizada da igreja. Nossa, pastor, claro que o pastor às vezes exagera. Domingo passado mesmo eu fui ouvir minha mensagem, segunda-feira de manhã, eu falei, meu Deus, não acredito que eu falei isso. Tem dia que é assim, tem dia que a gente extrapola, mas a essência continua sendo Bíblia, a essência ainda continua sendo palavra. Lembra daquilo que ouviste, lembra daquilo que tem visto, volta, pratica, porque parece que está vivo, mas está morto. Toma cuidado com o que você está falando por aí. Paulo não tinha medo da morte, pois ele tinha convicção daquilo que o aguardava do outro lado da cortina. Olhar para a vida de Paulo é se maravilhar com aquilo que viveu. Paulo, toda vez que ele se deparava com a cortina da morte, diante das suas perseguições, porque a Bíblia fala que ele foi açoitado, dado como morto, foi expulso da cidade, foi levado ao cárcere, sentenciado à morte, todo o tempo, em todo momento, e todas as vezes que ele olhava para a cortina da morte, ele se alegrava com ela. Você pode imaginar uma coisa dessa? Como é que se alguém se alegra com a morte? Olha o que ele diz em Filipenses capítulo 1, 21, ele diz assim, porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, mas se o viver produzir fruto, querido, eu continuo vivendo. Olha o que diz no versículo 23, ora, de um outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, tenho pregado o Evangelho, tenho lutado com Cristo, Deus tem usado a minha vida nesse lugar, mas eu confesso, é incomparavelmente melhor partir e estar com Ele. Paulo andava na presença de Deus, Paulo contemplava aquilo que Deus tinha para ele. É como se ele olhasse o tempo todo para as lutas, e as pessoas falam assim, Paulo, você não liga para as lutas? Ele diz, claro que não, isso é momentâneo, isso é passageiro. Paulo, você não liga, as pessoas vão te matar, vão cuspir em você não liga para isso, Paulo? Claro que não, querido, eu vou contemplar algo melhor do que isso, e eu me sinto privilegiado em passar por tudo isso, por amor de Cristo. Ele se sentia alegre com essas coisas. Ele se sentia feliz diante dos questionamentos, diante das suas lutas. Filipenses capítulo 3, 20 ainda vai dizer, está aqui, ela está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Você pode dar um amém? Amém. Só para falar que você está vivo pelo menos. A nossa pátria não é essa. Pastor, quem você vai votar? Não é da sua conta. Nem o William Bonner fala em quem ele vai votar, por que eu nem falar? E fica fazendo campanha na internet, no zap da igreja não, viu, irmão? Tem gente, irmão, fazendo campanha no zap da igreja, não é para fazer não. Você escolhe quem você vai votar e vota, faz campanha não. Queridos, a nossa pátria não está aqui. A nossa pátria é celestial. Lá não existe corrupção. Lá ninguém puxa tapete de ninguém. Aqui é um puxando tapete do outro. Aqui é um querendo mal do outro. É um falando mal do outro. Lá não existe isso. Amém. Lá existe amor. Lá existe gozo. Lá existe amor um para com o outro. Querido, lá São Antônio é pescaria o tempo todo. O peixe não é pequeno, o peixe é grande. Amém. E não precisa nem lavar para comer o peixe. Onde você viu isso, pastor? Eduardo capítulo 2, versículo 3. Não tem isso na Bíblia. Eu fico viajando, às vezes você já viajou o que tem no céu? Às vezes eu paro para pensar. Porque a Bíblia fala aquilo que o olho não viu, aquilo que nós não sentimos, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aquilo que os meus sonhos, os melhores dos teus sonhos, querido, Deus tem preparado algo melhor do que isso para você. Amém. Eu fico pensando na praia linda, então. Lá vai ser mais lindo que tudo.
Está cheio de Lagoa Azul no céu, sabia, irmão? Você que nunca teve a oportunidade de ir na Lagoa Azul, do filme, no céu vai estar cheio de Lagoa Azul para você ir. Tem muito lugar extraordinário para você desfrutar. Nós precisamos, querido, entender o significado de tudo isso. Hoje à tarde, eu recebi uma mensagem da irmã Isaura. E na hora eu disse, eu não vou ver não, uma mensagem de 8 minutos. Eu vejo depois. Na hora meu coração se turbou para ver. Eu vi a mensagem de um menino numa igreja. Talvez você tenha visto, já viu também, porque quando eu vejo alguma coisa e comento, as pessoas já viram faz um ano, né? É sempre assim, eu sempre estou atrasado todo mundo. Mas eu vi uma mensagem, o pastor chamou o menino na frente, menino simples, 6 anos, se eu não me engano, e disse assim, eu quero te dar um presente. Que presente você gostaria de ganhar? O que você mais quer para a sua vida? Qual que é o presente que você mais almeja? Ele disse, pastor, aquilo que eu mais almejo é ir para o céu. Ah, desmontou o pastor na hora. O pastor já estava achando que era um autorama, que era um videogame, que era uma televisão. Não, querido, eu vou te perguntar de novo. Eu quero te dar um presente. Presente. Você sabe o que é presente? Quero te dar um presente. Qual que é o presente que você quer ganhar? Ele disse, entrar no céu. Ir para o céu. Como é que na sua casa tem de tudo? Deus tem dado de tudo para lá. Amém. Deus tem dado tudo que a gente precisa. E só porrada na igreja. Cada palavra daquele menino era uma flechada na igreja. Dos murmuradores. Tem gente que está reclamando do ovo frito na sua casa, tem gente que não tem ovo frito. Mas está dando glória a Deus. Na hora eu me lembrei do orfanato no Haiti. Meu amigo estava lá, o Danilo com a sua esposa Cláudia, no orfanato lá no Haiti, depois do acontecimento do terremoto. Ele mandou uma mensagem, ele me escreveu, e ele disse, eu contemplei algo extraordinário essa tarde. Eu disse, o que você viu? Terremoto de novo? Ele disse, não. Nós estávamos no orfanato, com mais de 300 crianças. Em determinado momento, elas começaram a orar e a agradecer pelo alimento. E quando eu olhava na mesa, eu não via alimento algum na mesa. Ele disse, por que elas estão agradecendo pelo alimento que não tem? Elas diziam, porque nós sabemos que Deus é provedor e Ele vai prover o alimento. Você está com filé mignon na sua casa e está reclamando. Você tem uma casa para morar e está reclamando. Você pode tocar na lâmpada da sua casa e apagar e acender e está reclamando. Tem gente que não tem teto e está dando glória a Deus. Os missionários que vão vir aqui não tem lugar para morar. Os missionários que vão vir aqui não podem voltar para a sua própria casa, porque foram sentenciados à morte por pregar o Evangelho de Cristo. Sabe que não é poder nunca mais ver o seu familiar. Sabe que é nunca mais poder ir para a sua casa, seja ela o tamanho que for. Eles não podem voltar para casa, porque foi dada uma sentença de morte para eles. E o prazer deles continua sendo pregar o Evangelho de Cristo. O pastor perguntava para o menino, qual é o presente? Ir para o céu. A gente fica lutando com as coisas. Ah, pastor, se eu não tiver um carro, eu largo Deus. Se eu não pagar a conta de luz, eu saio da igreja. Se Deus não me der uma casa, eu nunca mais sirvo o Senhor. Se Deus não fizer isso, querido, Deus tem algo melhor do que uma casa num condomínio fechado para você. Deus tem algo melhor do que um carro na garagem. Pastor, você está falando isso porque tem 2, querido. E não importa, eu tenho 2 porque eu trabalhei a vida toda para ter. Você que fica dando flechada não sabe da minha vida. Não sabe que hora que a minha esposa acorda para trabalhar. Tem gente que só fica olhando para o pastor. Nossa, você viu 2 carros, você viu a casa, você viu a churrasqueira. Para de ficar olhando para essas coisas. Deus tem algo maior para você. Quando eu olho para minha casa, eu vejo algo tão pequeno diante daquilo que Deus vai fazer. Glória a Deus. Lá no céu não vai precisar de carro, querido. Pastor, qual que é a marca mais utilizada no céu? Não tem esse negócio. Lá nós vamos estar num momento glorioso, triunfando com o Senhor. Não vai ter esse negócio de escolha do que é melhor, do que não é. Lá não tem igreja contra igreja. Aqui está uma luta de igreja contra igreja. Quantos membros tem na sua irmão? Tem 10. Na sua tem 30. A minha é bênção. Que é isso? No céu não tem isso. No céu é uma igreja só. Na verdade, Deus havia instituído uma igreja só na terra. O homem que estudou tudo. O plano de Deus sempre foi uma única igreja. Mas o homem, dentro da sua ambição, dentro da sua projeção, começou a instituir igrejas em todos os lugares. Eu gosto muito de uma frase do Silvio Santos. Ele disse,
Eu nunca quis ser dono de uma emissora de televisão. Eu fui obrigado a ser, por aquilo que eu vi de corrupção dentro da emissora. Ele precisou comprar para fazer aquilo que ele amava fazer. Ele nunca almejou ser dono. Vai ler sobre a sua biografia. Queridos, nós somos obrigados a fazer algumas coisas porque as pessoas não entenderam o significado de igreja. Está cheio de gente lutando. E aí, quem que é pastor de lá? Quem que é pastor de lá? Graças a Deus. E pela misericórdia do Pai, nós estamos nos unindo com 5 igrejas neste bairro para nos tornarmos uma. E eu na última reunião disse, juntos nós somos fortes e juntos Deus vai abençoar. O salmista está dizendo, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ali Deus ordena a bênção. Eu disse para os pastores, quanto mais unidos nós estivermos, mais Deus vai derramar nesse bairro. Aleluia. Quanto mais rixa nós tivermos, mais Deus vai se isolar deste lugar, porque Deus não está nisso. Tem um pregador uma vez que pregou uma mensagem que diz, qual igreja você faz parte? Perguntaram para ele, o superintendente, ele disse, faço parte da única, a igreja de Jesus Cristo. É essa que eu faço parte. É essa que vai triunfar. No céu não tem Nazarena, Assembleia Presbiteriana, Batista, não tem nada disso. No céu tem igreja de Cristo. Que igreja que você é? De Cristo? Pode entrar, querido. Faço parte da igreja de Cristo. Essa igreja que vai triunfar. Nós precisamos aprender a parar de reclamar e colocar os olhos no alto, dizendo, Pai, eu sei aquilo que o Senhor tem preparado. Tudo isso é para mim, é para minha casa, é para minha família, e eu vou desfrutar disso. Aleluia, glória a Jesus. Ninguém venceu a morte a não ser Jesus. 1 Coríntios 15:55 diz, ó morte, onde está a morte? Sabe o que é perguntar para a morte onde ela está? Foi isso que nosso Senhor disse para ela. A morte não tem poder sobre ele. Você, por percorrer toda a terra, você não vai encontrar ninguém que disse para a morte, você não tem poder sobre mim. Você pode procurar qualquer religião na terra, você não vai ouvir ninguém falar. O dia que o Buda morreu, querido, ele não pôde discutir com a morte. O dia que Maomé faleceu, ele não pôde retomar a sua vida de novo. O dia que os grandes líderes foram e partiram, eles não puderam tomar de volta. Mas o dia que Jesus morreu na cruz do Calvário, ele disse, ei, a morte, a vida é minha, eu quero de volta. E ele tomou a vida de volta para ele. Aleluia. Jesus tem poder sobre a morte, e ele é o único que pode trazer vida para você. Glória a Deus. Antes de partir, voltamos ao início. Antes de partir, o que você vai fazer? Qual é a lista que você tem para escrever essa noite? Você precisa fazer uma lista. Você está preparado para fazer uma lista? O Espírito Santo vai te ajudar. Fique tranquilo. Pastor, eu não consigo lembrar de nada. É o Espírito Santo que te lembra. Comece a escrever uma lista no seu coração essa noite. Antes de partir, já sei, talvez se eu falecer, eu quero viajar, gastar todo o dinheiro que eu nem tenho. Não, isso não é. Tem outro filme que eu já assisti 15 vezes também. Uma moça que foi trocar o exame dela e ela achou que ia morrer. Ela foi para o hotel mais caro, gastou todo o dinheiro e fez. Não é isso que tem que fazer. Sabe por quê? Porque você pode até ir para o hotel mais caro. Você pode até entrar no avião e andar sozinho. Pelo menos tenta colocar o piloto lá, né, irmão? Senão o avião cai. Eu quero um avião, só eu quero estar no avião, mais ninguém. Pelo menos contrata um piloto, porque senão o avião nem sai do lugar. Pode pegar o avião. Pode ir para onde você quiser. Mas a única coisa que você tem que saber é que você vai prestar conta. Salomão escreve isso. Ele diz, olha, você pode fazer o que você quiser. Quer curtir a vida? Vai curtir a vida. Mas curta com intensidade. Quer usufruir? Vai usufruir. Quer ter muitas mulheres? Vai ter muitas mulheres. Quer ter muitos homens? Vai ter muitos homens. Quer curtir a vida? Vai curtir. Mas haverá um dia que você vai prestar conta disso. Um dia todos nós vamos comparecer no tribunal de Cristo. E aí, querido, não tem conversa furada. Deus sabe o que é? Ele fala assim, eu sei o que é. Eu te conheço antes da formação do ventre da sua mãe, eu te conheço. Eu sei de todas as oportunidades que eu te dei. Eu usei até um pastor lá da igreja de Nazareno do Norte para falar com você, vê se pode. Só Deus falando assim. Olha, só para você ter uma ideia, até um pastor lá no Norte eu usei para falar com você e você não deu ouvido.
Eu te dei todas as oportunidades para você triunfar comigo um dia, mas você negou. Para alguns, e às vezes vai olhar o irmão lá na fila assim, esse não entra de jeito nenhum. E o Senhor vai olhar, não sei se alguém chama João aqui. Ô João, vem para cá, querido. Entra para o gozo do teu Senhor. Aí você vai questionar dizendo, Senhor, mas o João não era nada. O João nunca teve nada. O João não tinha nenhuma casa para morar. O João não tinha um carro. O João não tinha nada. Ele vai dizer, pois é, mas o João entregou a sua vida completamente para mim. E ele viveu uma vida na minha presença. E eu tenho um lugar reservado para o João. Mas você que construiu um palácio, você um dia me abandonou. O céu não é lugar para você. Dura essa palavra, né? Comece a fazer uma lista. Pastor, o que eu coloco em primeiro lugar? Talvez em primeiro lugar você tenha que colocar sugestão, perdão. Pastor, o que eu coloco nessa lista? Coloque nessa lista arrependimento. O que mais, pastor, que eu posso colocar na lista? Coloque nessa lista entrega genuína ao Senhor. Uma entrega sem volta, como o Alexandre costuma muito dizer aqui. É um caminho sem volta. Eu vou viver com Jesus e só com Ele daqui para frente. O que mais que eu coloco nessa lista, pastor? Quero ser usado por Deus como instrumento nas suas mãos. O que mais, pastor? Você sabe o que colocar na lista. Comece a pontuar. Quero viver uma vida inteiramente no Senhor. Quero parar de falar aquelas bobageiras que eu falo. Quero parar de ver aqueles vídeos que eu vejo. Quero parar de fazer aquelas brincadeiras que eu faço. Eu quero viver só para o Senhor. Comece a fazer uma lista. Fique de pé, eu vou orar com o Senhor.